Bola, paixão, o amor pelo futebol e o conhecimento dos especialistas. Está no ar Debate Bola, com a seleção de repórteres e comentaristas do rádio brasileiro. Boa noite, meus amigos da Rádio Record em todo o Brasil. Pelas ondas potentes da Rádio Record de São Paulo, está começando a primeira edição do Debate Bola Record. E vai ser o nosso bate-bola diário, o nosso encontro diário aqui nos 1000 para o Brasil inteiro, com uma verdadeira seleção de craques. Eu gostaria, antes de mais nada, de manifestar minha alegria, minha satisfação. Afinal de contas, já por 5 anos eu visto a camisa da Rede Record Televisão. E a partir de agora eu tenho o privilégio de defender a Rádio Record de São Paulo, que sem dúvida nenhuma é um dos maiores, será o maior prefixo, esse canal potente que alcança o Brasil inteiro. Está aí a Record para o Brasil inteiro, e a partir de agora você vai acompanhar o futebol com muito mais alegria. Ao longo dos últimos 5 anos, a Rádio Record realizou um grande trabalho de cobertura esportiva. Mas o momento é de fusão em qualquer segmento de atividade. Então hoje nós conseguimos juntar profissionais altamente competentes, profissionais que sabem como defender um prefixo, e eles hoje constituem uma verdadeira seleção. Então, a partir de agora, meu amigo da Rádio Record de São Paulo, você que nos acompanha nos 1000 da Rádio Record, nesse canal internacional que abrange todo o território brasileiro, você pode ter a certeza que a partir de agora você vai ter uma verdadeira seleção de craques para falar de futebol, para falar do esporte brasileiro. Eu tenho um orgulho muito grande de apresentar, eu acho que seria até um pouco de ousadia da minha parte querer apresentar essa equipe, porque todos os profissionais que estão aqui do meu lado, só tem fera aqui, é impressionante. Vão entrar alguns por telefone, porque o período é de férias, né? Então tem muita gente ainda de férias, mas que vão participar do nosso programa de hoje, um programa de apresentação, como eu disse, dispensam apresentações. Eu vou começar com os profissionais que já estão aqui ocupando o microfone forte da Rádio Record de São Paulo para o Brasil inteiro, e que ao longo dos últimos 5 anos realizaram um trabalho maravilhoso, né? Engrandeceram o prefixo da Rádio Record de São Paulo. E é um orgulho muito grande, porque a Record, ela tem uma história maravilhosa, né? Quantos momentos inesquecíveis do esporte brasileiro a Rádio Record de São Paulo mostrou. A Rádio Record, ela tem uma presença e ela tem um significado grande para o esporte do Brasil. No momento em que nós nos voltamos aí para a Copa do Mundo, 2014 vai ter Copa aqui no nosso país. Em 2010, nesse ano, teremos a Copa da África do Sul. Nós temos as Olimpíadas de 2016 no Brasil, quer dizer, o Brasil está vivendo um momento maravilhoso em matéria de esporte. Então, eu tive o privilégio de receber esse convite e eu aceitei. A responsabilidade é muito grande, porque defender uma marca com o prestígio da Rádio Record de São Paulo é uma responsabilidade, sem dúvida, muito grande. Queria agradecer ao nosso querido Cássio Lima, diretor superintendente da Rádio Record, ao meu querido Rogério Andrade, diretor artístico da Rádio Record de São Paulo, a toda a equipe da Rádio Record, da Rede Record, da Central Record de Comunicação, pelo privilégio que eu tenho hoje de trazer essa verdadeira seleção. Então eu vou começar a apresentação com aqueles que já estão na casa. Ô Paulo Roberto Martins, você que maravilhosamente bem vem coordenando toda a equipe da Rádio Record. Que alegria, hein, Paulo? Vou ter a oportunidade de trabalhar do seu lado e é uma alegria muito grande. Você sabe da admiração, o carinho que eu tenho por você, né? Sempre nos relacionamos muito bem e agora vamos trabalhar juntos. Um grande abraço para você, Paulo. É verdade, Éder. Boa noite, um abraço para você, um abraço para os companheiros que estão aqui, companheiros de velhas jornadas, né, como o João do Maciel, Juarez Soares, o Savoia, grande companheiro, grande parceiro. O Carmona, que eu não tive o privilégio de trabalhar com ele, estou trabalhando pela primeira vez, mas um cidadão por quem eu tenho uma profunda admiração pelos seus dotes morais, pela sua qualidade profissional. E eu acho o seguinte, o rio corre para o mar, não é isso? À medida em que a Record foi te chamar, foi te buscar, foi te convocar, foi te convidar, Éder, ela sabia quem ia buscar para alavancar tudo aquilo que nós precisamos para transformar essa rádio num verdadeiro canhão que ela sempre foi. Estava meio adormecido. Os problemas não vão ser discutidos agora.
Mas, de qualquer forma, você chega para exatamente dar esse impulso que a Rádio Record precisava. Eu não tenho nenhuma dúvida, isso não é advogar em causa própria, que nós temos hoje a maior equipe de esportes do rádio do Brasil, com qualidade, né, com experiência, com juventude, tudo mesclado, transformando a Rádio Record e a Rádio Transamérica nesse pool, né, muito forte, que vai transformar, é evidente, que o rádio esportivo brasileiro. Estou muito feliz de estar com você. Acho que é o rádio que está ganhando, né, Paulo? Indiscutivelmente é o rádio que está ganhando. Algum tempo atrás, eu tive a oportunidade de almoçar com esse cara que eu vou apresentar, não, porque esse cara dispensa qualquer tipo de apresentação. Aí conversamos e tal, puxa, mas será que dá? Será que não dá pra gente trabalhar juntos? E na oportunidade não deu certo ainda, mas quis o destino que eu tivesse o privilégio, né, de melhorar muito o meu currículo, que eu já vou poder dizer agora, né, trabalhei com o Juarez Soares. China, poxa, Juarez, é um prazer imenso, né, não apresentá-lo, mas saber que você está nesse time, nessa verdadeira seleção. Que alegria, viu, Juarez? O prazer é meu, Éder, companheiros. Você sabe que os filhos normalmente seguem a profissão do pai, não é? Eu tenho 6 filhos, dos quais 4 são jornalistas. E às vezes, vendo na televisão, ou conversando, ou ouvindo rádio, pai, você conhece fulano? Conheço, trabalhei com ele. Pai, você conhece fulano que eu estou trabalhando, conhece ele? Pergunta para ele, eu trabalhei com ele. Minhas filhas falam, mas pai, você trabalhou com todo mundo? e eu estou chegando à conclusão que eu trabalhei com todo mundo mesmo. É brincadeira aí, já faz tanto tempo que eu estou na estrada aí, e a única exceção é o Éder Luiz. Nunca trabalhamos juntos. Que privilégio, estamos trabalhando juntos aqui e a alegria é minha, né? Quando você fala de um jornalista que tem muito tempo de profissão, há uma tendência de se raciocinar de que aquele profissional vai falar de coisas ligadas ao passado. O jornalismo me ensinou que o jornalista tenha o tempo que ele tiver de profissão, e eu completo esse ano 51 anos como jornalista esportivo. Maravilha, hein? O jornalista, ele não pode ser refém do passado. Ele não pode ser refém da saudade. Eu me baseio num disco do Paulinho da Viola, que ele extraiu o título de um samba do Wilson Batista, que se chama O Meu Tempo é Hoje. O meu tempo é hoje. Eu acho que o jornalista que tem muito tempo de profissão tem que raciocinar assim. O meu tempo é hoje, é o tempo do Roberto Carlos, é o tempo do Ronaldo, é o tempo do Petkovic, os veteranos que estão jogando aí, mas é o tempo também do Robinho, do Oscar, que saiu do São Paulo, que deve ir para o Corinthians agora, enfim. Você não pode só ficar pensando no passado. O passado, ele te serve como uma luz que vai te iluminar para te esclarecer algumas coisas que a tua experiência pode dar para você raciocinar no hoje, pensando no amanhã. Esse é o entusiasmo de todos nós, e eu estou falando aqui porque estou aqui ao lado do Roberto Carmona, com o qual tive o grande prazer. Né, Fizemos reportagem juntos no campo, tomamos chuva, corremos atrás de jogador para entrevistar meu querido Roberto Carmona, Oswaldo Maciel, o Savoia, que é um companheiro mais novo, de modo que o jornalismo tem essa grande força, né, que nos faz lembrar do filósofo que disse um dia, e é nisso que eu me baseio muito: nós não nos banhamos nunca 2 vezes nas mesmas águas do rio. Cada dia é um dia. Que beleza. Olha que mensagem bonita desse maravilhoso Juarez Soares, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu acho que o jornalista esportivo, principalmente, você não deve dizer, não, ele envelheceu um pouco, não, muito pelo contrário. Eu acho que a experiência acumulada ao longo de tantos anos de profissão, né, só agrega, só engrandece, só enriquece qualquer segmento de atividade que ele vai participar. Como, por exemplo, vou fazer a apresentação aqui por ordem, tá certo? Eu não posso deixar de prestar uma homenagem a esse maravilhoso Roberto Carmona, que já está trabalhando comigo há quantos anos, Carmona? Já perdi a conta, viu? 16 anos. Olha. 16 anos, Juarez. O cara está comigo, é brincadeira ou não? E eu escuto a Transamérica. Eu ouço o programa do meio-dia e ouço o programa da noite, para ir turmando. E eu vejo o Carmona bate forte na rapaziada. Tem muito menino que não acompanha o ritmo do nosso Carmona. Não. É brincadeira. Mete um pouco o pau no São Paulo, é verdade. É verdade que ele tem alguma coisa contra o São Paulo, que eu até hoje não consegui entender ainda. Mas, Roberto Carmona, você está voltando
a gloriosa Rádio Record de São Paulo, onde você também emprestou o seu talento durante quantos anos, Carmona? Então, Éder, boa noite a todos, aos companheiros que estão aqui. Ao entrar no estúdio agora há pouco ali, me deu vontade de... Correu algumas lágrimas aqui, que eu me lembrei... Você emocionou mesmo, percebi. Eu me lembrei do dia 27 de outubro de 1963, quando pela primeira vez eu entrava no estúdio de rádio em São Paulo. E era a Rádio Record, que ainda era lá na Miruna, lá no aeroporto. Qual foi a sua estreia em São Paulo? Foi depois de um jogo que eu fiz no Pacaembu, quarta-feira à tarde, a convite do Joseval Peixoto, do Braga e do Darcy, que eram os chefes da equipe. Eu tinha recém-chegado do Paraná, um caipirão de pé rachado. Aí o Braga falou assim, dá a volta nesse corredor, vai no estúdio, fala alguma coisa ali, dá a escalação dos times lá da sua cidade. Eu dei a escalação de Corinthians e Palmeiras, de Core Sateado e tal, aí mandou eu ler. Eu metido a besta, fui querer ler, Juarez. O comentário do Tomás Mazzoni era complicado pra caramba, mas me saí bem. Aí o Braga falou assim, me mandou voltar, quando entrei na sala, ele estava falando pro Darcy, o rapaz tem voz bonita, tem boa dicção, parece que ele leva jeito. Vamos experimentar? Então, aí eu fiz um contrato de experiência de 30 dias, de 3 meses, 90 dias, estou aqui até hoje. Foi a Record que me acolheu aqui em São Paulo. Que beleza. Me deu vontade realmente de chorar. Então, você tem muito talento, né, Roberto Carmona? Voltei depois em 86 para a Record, quando o comandante era o Oswaldo Maciel, e de lá eu saí para trabalhar com você. Que beleza. Olha, vou apresentar, como eu disse aqui, não é apresentação, mas a gente tem que citar, vou finalizar aqui com o nosso brilhante locutor, esse extraordinário locutor esportivo, que marcou a época aqui na Rádio Record de São Paulo. Inclusive na Copa do Mundo de 1986, foi líder de audiência, foi líder absoluto de audiência em São Paulo, né? Esse cara que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, um locutor maravilhoso, né? Tá na rede, quem não sabe, quem não conhece esse bordão, do meu amigo Oswaldo Maciel. Mas José Eduardo Savoia, outro comentarista brilhante, você vai se acostumando ouvindo da Record, porque aqui só vai ter fera agora falando com você, emitindo opinião, né? Qualquer um que coloque no ar aqui, você pode ter certeza que você vai ter muita qualidade, você vai poder extrair muita coisa positiva, porque são profissionais altamente capacitados. É uma verdadeira seleção do rádio, pode comparar, né? O dial está aberto para todo mundo, você pode mudar a qualquer momento. Então compare que você vai chegar a uma conclusão. A Rádio Record de São Paulo hoje tem uma verdadeira seleção. São os maiores comentaristas esportivos do Brasil que estão aqui e vão fazer um trabalho magnífico a partir desse ano de 2010. 2010 que é um ano tão importante, ano de Copa do Mundo, né? E a Rádio Record vai realmente fazer uma cobertura maravilhosa ao lado da Transamérica, que é a grande FM do Brasil. A Rádio Record, a maior potência desse país, 1000 watts de potência, 1000 kHz, mais 250 mil watts de potência para todo o Brasil, canal internacional, uma emissora que merece realmente ter uma seleção como essa participando da sua cobertura esportiva. José Eduardo Savoia, como é que você está, Savoia? Tudo bem? Graças. Preparado para essa nova etapa, Savoia? Preparadíssimo, Éder. Olha, que responsabilidade depois de ouvir a voz brilhante do meu amigo Paulo Roberto Martins, meu mestre Juarez Soares, Roberto Carmona. Juarez te ensinou muita coisa, não? Muita coisa. Muita coisa, né? Conta um pouquinho pra gente, vai. Eu trabalhei com o Juarez na Bandeirantes, trabalhei com o Juarez Soares no SBT. Então, naquela fase inicial de coberturas ao vivo, jogos pela televisão, tive passagens pela TV Globo também, com o Juarez. E o Juarez... Escondeu a carta em 78 do Oscar. Eu não esqueci, não. Oscar, você cobrou ele, seleção, Falei, cadê a carta? A carta, o Oscar na frente dele, a carta no bolso do Savoia. E o Oscar me levando para grupo, o Oscar capitão da seleção. A carta já estava no meu bolso e foi publicada, foi fotografada, né? Hoje seria, como é que se diz? Quando a gente tira o... Facsímile. Não. Escaneada. Foi escaneada e saiu no Jornal da Tarde. E o Juarez, no dia seguinte, ele trabalhava na TV Globo. Mas o Juarez também, se me permite contar uma história. Por favor. Nessa mesma Copa do Mundo de 82, e o Juarez trabalhava na TV Globo. Eu estava no Jornal da Tarde na época. E o Juarez perguntou para o Zico
pro Zico. Falei, Zico, era a véspera do jogo contra a Itália. Aí o Juarez perguntou, mas e se o Brasil perder amanhã? Claro que o Brasil perder para a Itália. Quer dizer, uma pergunta que ninguém passava pela cabeça que o Brasil pudesse perder. E o Zico falou, olha, eu vou dizer uma coisa, pode acontecer, num jogo só tudo pode acontecer. O Brasil está bem, é o favorito. Mas se fosse um campeonato em turno e retorno por pontos corridos, o Brasil não perderia para ninguém. E eu aproveitei essa pergunta e a resposta do Zico para fazer minha matéria no Jornal da Tarde, dando evidentemente créditos. Mas eu dizia o seguinte, a responsabilidade de falar depois de todos vocês, especialmente o Paulo Roberto, o Juarez, o Carmona, não vou citar você, o que pode parecer demagogia. Mas a Rádio Record é uma paixão antiga. Eu trabalhei na Rádio Record em 1992, cobri a Olimpíada de Barcelona pela Record. Então, é uma volta a uma casa onde eu ainda trabalho na TV, e vou contar uma coisa para você, viu, Éder? Quase você não consegue me contratar, porque o namoro estava forte, chegamos a noivar. Sério? Chegamos a noivar aqui com a Rádio Record. Paulo Roberto, você quase me tira um comentarista, Paulo Roberto. Foi assim? Antes de acertar com a Transamérica, olha, eu tive aqui dentro, com o pé aqui dentro. Foi verdade. Aí esbarrou nos probleminhas, tudo, acabei na Transamérica. Mas de uma certa forma, Deus escreve certo por linhas tortas. Isso. Por intermédio da Transamérica, de você, Éder Luiz, eu consigo realizar ou complementar meu sonho de voltar para a Rádio Record. E eu estou aqui em carne e osso, com muito orgulho e muita alegria. Que beleza, Savoia. Debate Bola Record para você, 20 horas, 20 minutos em São Paulo. Éder Luiz comanda a seleção do rádio. A Record deita e rola no futebol. Bom, daqui a pouquinho nós vamos apresentar nosso locutor. Calma, meu locutor. Fica calmo que já você vai falar. Eu tô calmo. Certo, você tá calmo. Mas agora vamos manter um contato com a cidade de Campinas, interior de São Paulo. Quero apresentar mais uma fera que vai estar aqui participando diariamente com a gente. Eu prezo da amizade, tenho certeza do carinho desse grande amigo, né? Desse grande comentarista esportivo, e que a gente tem a oportunidade de ver a evolução dele maravilhosa no rádio, na televisão, brilhando em qualquer segmento. Agora tá com blog. O cara tá demais, tá multimídia, viu, Jorge? É impressionante. Por acaso já jogou no Guarani? Jogou com o Jacenir. Jogou com o Jacenir, né? Ô, Neto, que beleza. Você tá na Record de novo, Neto, tá vendo? Primeiro, boa noite a você, Éder, ao Savoia, ao Maciel, ao Carmona, ao Paulo Roberto Martins e principalmente ao Juarez Soares, né? Que é um cara que eu sempre me espelhei como comentarista. Já disse isso várias vezes em vários programas que eu tive presente durante essa minha carreira como comentarista, que eu já vou completar quase 10 anos. E o Juarez Soares sempre foi a referência para mim do comentário curto, do comentário, sabe, específico, de uma maneira fácil de você falar para as pessoas que estão sentadas no sofá, de expressar a sua humildade num rádio, na televisão. Eu fico muito satisfeito, trabalhei acho que 2 anos na Record, sempre fui muito bem tratado aí. Fiquei muito bravo quando a Record deixou o futebol também sair, porque a intenção realmente era de permanecer durante muito tempo. Sempre fui muito bem recebido aí na Rede Record, né? E dizer para os ouvintes do Brasil inteiro, né? Até porque todas as vezes que fui fazer jogo fora de São Paulo, quando terminava o jogo às 4, eu fazia o jogo das 4, terminava às 6, eu já voltava ouvindo as rádios de 300, 400 quilômetros, por exemplo, fui para Assis, fui para Marília, e a única rádio que eu conseguia ouvir mesmo, nitidamente, com um som realmente de qualidade, era a Rádio Record, né? Miúda Rádio Record, né? Que beleza, Neto. Deixa eu chamar aqui o Juarez, né? Você tá vendo a responsabilidade que o senhor tem, seu Juarez Soares? O senhor é referência para todo mundo aqui. Tá aí o Neto te agradecendo, o Savoia já agradeceu. Pois Que beleza, seguinte, hein? Ó, eu vou dizer uma coisa, uma frase célebre do Juarez que o ouvinte não ouve. O ouvinte nunca ouviu, porque ele fala fora dos microfones. Juarez,
Cobra que não anda, não engole sapo. O problema de trabalhar com o Neto, que eu acho que nós vamos enfrentar, é que ele é de Campinas, do interior, ele é de Santo Antônio da Posse. Santo Antônio de Posse. Santo Antônio de Posse, né? Isso. E eu sou de São José dos Campos, do Vale do Paraíba. Que beleza. E nós puxamos demais o R. Eu tive problema na TV Globo quando comecei na televisão, porque lá todo mundo fala, eu detesto. Ia procurar as crianças e falar assim, onde estão os meus bebês? Você vai pro oitavo andar, eu vou no 8. Eu falava, que língua que vocês falam aqui? Então, eu acho que eu e o Neto, juntos, nós vamos puxar esse R demais no interior. Mas vocês quebram paradigmas, né? Porque eu acho que essa maneira como você se relaciona com o teu ouvinte, com o teu telespectador, e o Neto, o carisma que ele tem, eu acho que essa espontaneidade que está faltando no rádio, na televisão, não é? E o Neto acrescentou no comentário dele, no rádio nem se fala, mas na televisão, onde existe uma exclusividade agora bipartida aí, ele acrescentou o fato de falar aquilo que o telespectador está vendo. Porque há uma tendência quase desesperadora na televisão brasileira, de quando a seleção brasileira está perdendo, evidentemente que absolutamente não é o caso do Neto. O Neto veio contrariamente a isso. Parece que os locutores que estão irradiando quando o Brasil está perdendo, há um desespero para justificar o que está acontecendo. Parece que os caras são funcionários da CBF, pô. Está perdendo, não é? Qual é o problema? Se virou, o jogo virou. E o Neto veio justamente ao contrário disso. Ele falou, não, tá jogando mal. E acrescentou muito. Acrescentou, falou, lógico, tá jogando mal. Não interessa se é o Brasil, se é a França, se é a Espanha, porque antigamente, você falar que o Brasil estava jogando mal, você era traidor da pátria. Parecia que você estava torcendo contra o Brasil. Não é que você está torcendo contra. Você está falando o que está acontecendo. E o Neto acrescentou isso à televisão brasileira. Você está vendo, Neto? O mestre está aprovando o teu trabalho aqui em gênero, número e grau, hein, Netão? Mas isso é muito legal. Isso vem de encontro àquilo que eu disse em relação ao Juarez Soares, né? Eu não acompanhei durante o rádio, né? Mas na TV Bandeirantes, quando o Juarez foi o comentarista e é hoje apresentador e comentarista, sempre tive ele como exemplo de como se deve comentar o jogo, né? E em relação a isso, da gente ser caipira, por exemplo, a Record quis que eu fosse na Fono, a moça da Fono, quando eu voltei pra Band, vai fazer agora 3 anos que eu voltei. Ela começou a falar Guarani. Até hoje eu lá. Eu não fui ainda na a fonoaudióloga começou a falar com R. Entendeu? Esse é o problema, né? Viu, Neto? Eu fui fazer uma pesquisa aí, porque antigamente a gente tinha que ler os livros para achar, pesquisar. Hoje aperta uns botões aí no computador que eu não entendo nada. Eu descobri que pessoas como você, como eu e tantas outras pessoas do interior do Brasil, nós falamos, na verdade, algumas vezes, nós falamos o português, é claro, mas às vezes nós falamos o nhangatu. O que é o nhangatu? Explica. Nhangatu é uma corruptela do português que os jesuítas, que eram portugueses, trouxeram para o Brasil, para ensinar para os índios aqui. E o índio brasileiro tinha um grande problema de falar o LH, mulher, colher. O índio brasileiro, o tupi, o guarani, ele não conseguia falar isso. Aí ele falava mulher, colher, que o caipira, depois da roça, recebeu do índio e passou na tradição oral, falando colher, mulher. Então, quando a gente fala assim, esse cara deu um passo de colher pro outro fazer o gol aí, quer dizer, não é que a gente está falando coisa que a gente está inventando, é coisa da tradição. Né? É a origem, é a cultura. É a cultura. Não é verdade? Certo, Neto, meu cacique. Tanto é que, às vezes, eu uso isso no futebol, né? O cara meteu uma meia colher. E aí eu recebo, a Bandeirante recebe tantos e-mails me chamando de ignorante, de burro, que não se formou, que não é jornalista, não sei o quê, mas eles não sabem o que é meia colher, né? É o nhangatu que o índio não conseguia falar colher, tinha problema. Tá, então agora você já pode responder esse negócio seu famoso aí, que eu não sei como é que chama isso. Blog. Um dia eu vou ter um blog também. Que beleza. O Neto tá esperto, viu, agora você já pode saber que ele fala o nhangatu. Multimídia. Netão, você tá meio sério, o que é? Você tá em clima de férias, porque... é isso ou não? Não, é porque como tem muita gente na apresentação, eu não tô sério não, eu tô sentado aqui no sofá, falar a verdade,
Eu estava lendo agora aqui o Padre Cícero, que é um livro interessantíssimo do Lira Neto, e aí você fica meio que voltado nisso. Aí o Gustavo está assistindo televisão, Backyard, a Fernanda está aqui, a Luísa foi dormir na casa da amiguinha. Certo. E aí... Foi dormir na casa da amiguinha, né? Oi? Que situação, hein, rapaz? Não, já começou a sair de casa. Duro quando foi dormir na casa do namorado, né? Mamãe, aí é difícil, hein? Você tem certeza que ela não foi? Hã? Você tem certeza que ela não foi? Ô, Carmona, larga a mão de provocar, Carmona. Até aqui, né? Ô, Neto, mas sabe... um dia eu tenho certeza que ela vai dormir na casa do namorado, até porque eu também quero que ela faça isso, até para não me encher o saco, né? Tá bom, então. Netão, boas férias pra você, mas não poderia faltar a sua participação aqui, tá bom, Neto? Não, um abraço para vocês todos aí, é uma honra participar de um bate-papo tão legal como o Carmona, Maciel, você, a Transamérica junto com a Record, fortalecendo também o nosso comentário, a reportagem. Adoro Eduardo de Menezes, que está aí, que é o repórter da Record, que é um menino maravilhoso. O Paulo Roberto Martins, que eu tive a honra também de trabalhar com o Paulo Roberto Martins na Rádio Globo durante muito tempo, muito bem recebido pelo Paulo Roberto Martins lá. Trabalhei com o Paulo Roberto na Record, depois trabalhei na Band. O Paulo Roberto Martins sempre foi uma referência na Rádio Globo como comentarista, sabe? Então a gente fica muito feliz, eu acho que fortalecendo o rádio da Record, fortalecendo o rádio da Transamérica. Você tem o Henrique Guilherme, você tem muitos outros comentaristas, repórteres, você está do lado do Savoia, que é meu amigo há mais de 25 anos. Então eu fico muito feliz, né, e muito contente. Outra coisa, então uma informação aí para a Rádio Record, para todos os corintianos, o Moacir, ele vai se apresentar amanhã aí do esporte, a BWA comprou esse jogador e vai realmente colocar ele no Corinthians, está quase praticamente certo. Recebi uma informação de um amigo meu que trabalha junto da Bandeirantes, né, e para vocês terem só uma ideia em relação ao que acontece no futebol, né? A BWA emprestou 3 milhões de reais para o Corinthians pagar 13º, férias, fundo de garantia. Aí vem o Paulo Rosenberg dizer que tem dinheiro à vontade para gastar no ano que vem, né? Eu não consigo hoje ele se estressou, viu, Neto? Eu não consigo entender muito essa matemática, sabe? Hoje... 2 mais 2 é 4, eu não consigo ainda entender. Então isso aí é para a Rádio Record, e o Gustavo vai mandar um abraço para vocês. Gustavo, então, por favor, Gustavo. Um beijo pro pessoal. Tchau. Fala, um beijo pra todo mundo. Um beijo pra todo mundo. Beijo pra você, Gustavinho. Tá chutando bem de esquerda o Gustavo ou não, né? Não, na verdade, o Gustavo não gosta muito de jogar futebol, não. Pô, mas como não? Ultimamente ele quer ser policial. Vai pro Sovô, então. Vai pro Sovô, mas vai passar fome, né? Netão, um abraço pra você, hein? A polícia militar é um absurdo que eles ganham. É verdade. E o Neto é responsável por eu estar comentando futebol até hoje. Porque houve um determinado momento da minha vida em que o meu filho foi ser goleiro do Guarani. Ele ficou 3 anos jogando no Guarani. Chegou como infantil lá e ficou no Guarani lá. Mas acontece que, na verdade, ele não é meu filho. Ele é filho da Leninha, não é meu filho, o Alexandre. Então, o Alexandre não tem a minha cara e não tem o meu nome. E não tem o meu tipo físico, né? Mas eu chamava ele de filho, Alexandre, meu filho e tal. E ele ficou 3 anos jogando no Guarani. Aí o Neto, que naquela época já tinha esse negócio de jornalista, de descobrir as coisas, não sei como descobriu que o Alexandre, que estava lá e que vivia no Guarani, era meu filho. E cismou de cobrar falta para treinar, para ajudar o Alexandre. Aí o Alexandre veio de férias uma semana em casa e falei, você está desanimado, Alexandre? Ele falou, eu vou parar de jogar futebol. Tem um cara lá que chuta lá, eu não pego uma bola logo dele. Logo ele, de vez em quando ele ainda força um pouco o chute. Não tô falei, um cara não, quem é o cara? Ele falou, o Neto. Falei, mas você não pega a bola do Neto? Mas tá uma pá de goleiro aí que não pega também. Mas aí ele desistiu, que eu já estava pensando nele na Europa, em Barcelona. Você está comentando o futebol hoje em função do chute do Neto. Do chute do Neto. Você está vendo a responsabilidade? Obrigado, viu, Neto? Essa canhota aí fala alto mesmo, hein, Netão? Mas quando eu fiquei sabendo que o Alexandre era filho do Juarez Soares, eu tratei ele como se fosse um irmão. Ficou durante 3 anos no Guarani. Pude ajudar ele em muitas coisas e foi muito importante
eu depois realmente ter a possibilidade de conhecer muito mais o Juarez Soares e todos vocês aí. Legal. Neto, uma boa noite para você. Obrigado pela sua participação. Boas férias, hein, Netão? Boa noite. Dia 18 nós estamos voltando para a Rádio Record e para Transamérica. Muito bem, então. Tá aí o craque Neto participando direto de Campinas, 20h33 em São Paulo. Há mais de 15 anos ele vem comentando futebol comigo. O nota 10 do rádio brasileiro, Henrique Guilherme. Você vai reencontrar velhos amigos, não é verdade, Henrique? E vamos formar essa verdadeira seleção agora também na Rádio Record, além da Transamérica, Henricão. De qualquer maneira, é muito melhor você encontrar velhos amigos do que amigos velhos, né? Eu estava vendo aí o Juarez com toda a sua juventude radiofônica conversar com o Neto, e é uma alegria muito grande encontrar o China de volta, né? A gente sempre conversando, principalmente nós que tivemos a honra de trabalhar com ele, e eu, Carmona, a gente sempre comentava e entendíamos, né, que o Juarez se integraria perfeitamente à nossa filosofia de trabalho, esse jeito descontraído. E eu fico muito alegre em poder agora, na prática, né, constatar isso, né, que a gente sempre teve razão. Mas é uma alegria muito grande estar com todos vocês, estar com o Paulo Roberto, estar com o Juarez Soares, essa legenda do rádio esportivo brasileiro. Então é muito legal. A gente vai rolar essa bola, vai tocar essa bola para frente. Acho que nosso trabalho irá muito mais distante agora com a capacidade de penetração da Rádio Record. A gente que já teve a oportunidade de utilizar esse microfone forte da Rádio Record, ao lado do Osmar Santos, ao lado do Oswaldo Maciel, e pudemos constatar até onde essa emissora chega, a gente vai estar junto nessa empreitada e tocar esse barco para frente. É assim que a banda toca, né, Éder? Com certeza, Henrique. É um prazer tê-lo ao nosso lado, né, em mais essa empreitada. Você que iniciou comigo na época na capital, posteriormente na Band FM, depois fomos e introduzimos essa nova linguagem de rádio esportivo na Transamérica. E agora aqui na Rádio Record com essa responsabilidade, né, Henrique, de defender dois prefixos maravilhosos que têm uma abrangência, uma cobertura fantástica no Brasil inteiro, né, Guilherme? É verdade, a gente desenvolveu um trabalho forte nesse segmento de FM e indiscutivelmente no instante que a gente transferir essa linguagem para o AM, eu não tenho dúvida nenhuma que será um sucesso. O Juarez participou da última grande revolução do rádio, né? Que foi quando o Osmar foi para a Rádio Globo, que era a Rádio Nacional, passou a ser Rádio Globo. E agora eu não tenho dúvida nenhuma a esse respeito que nós vamos desenvolver novamente uma revolução no rádio esportivo desse país. E o Juarez presente de novo. Então nós vamos ter muito êxito, eu não tenho dúvida nenhuma a esse respeito. E principalmente porque a gente tem aí o fenômeno da radiodifusão, o Éder, que é Éder Luiz, que é excepcional narrador de futebol e excepcional comercialmente. Quando o cara é bom na caneca e bom na área de vendas, ele é um fenômeno. Só que com tem o fenômeno não tem por onde dar errado, viu, gente? Eu só complemento com o seguinte, seu Henrique, eu acho que qualquer grande vendedor ele tem que ter um excelente produto para apresentar. E uma andorinha sozinha não faz verão nenhum, meu amigo. Então você tem que ter um grande time, né? Então hoje eu posso dizer o seguinte, em matéria de locutor, se eu não estiver transmitindo o jogo, né? Mas está aqui o Oswaldo Maciel, tá, o Antônio Edson, tá? Tem aí muita novidade ainda, tem tudo mais grandes ou profissionais. Menos, viu, Éder? Como? É tudo mais ou menos, viu, Éder? Maciel tá aqui na frente, ô Guilherme. Tudo mais ou menos, viu? Sabe que você quer me derrubar, ô Guilherme? Que isso? Maciça tá aqui, foi líder de audiência em 1986, você esqueceu ou não? O Maciel, por exemplo, é bom em outras coisas, viu? Ah, com certeza. Isso não tem a menor dúvida. Também. Não tem a menor dúvida. A gente não tem dúvida quanto a isso. Ô Guilherme, muito obrigado. Você também está de férias, mas nós não poderíamos deixar de ouvi-lo aqui, tá bom, Henrique? Tá bom, Éder. Um abraço para você, para o Maciel, para o Antônio Edson. Um baita ano para todos nós. E foi uma alegria participar desse programa de abertura da Transamérica Record, que vai fazer um barulho do cacete no rádio. Muito obrigado então, Henrique Guilherme, né? Participando conosco aqui no Debate Bola Record, 20h38 em São Paulo.
Éder Luiz está a 1000 pelo Brasil. Olha, falar de arbitragem como esse cara fala, não tem pra ninguém. Na minha opinião, o melhor comentarista de arbitragem do Brasil é isso. Paulo Roberto Martins já acena aqui com a cabeça. Você tem alguma dúvida quanto a isso? Nenhuma ou não, dúvida, disparado é o melhor. Não faz lobby, não tem cartel com ele. Não tem. É o que acontece mesmo. Ele fala o que quer falar. Doa quem doer. É o de cavalo. Você tem alguma dúvida, Juarez Soares? Não. Não, muito corajoso e muito arrojado. Ele é o Neto comentando. Não tem na nossa. Agora tem que tirar o garfo da mão dele. Como é que é? Tem que tirar o garfo da mão dele. Ele espeta o amigo secreto. Puta, no último jantar nosso foi uma festa. O Godoy, ele conseguiu tirar sangue do Carmona. Ele espetou o Carmona com um garfo. É brincadeira um negócio desse. Hein, Savoia? Você aprova o nosso comentarista de arbitragem? Eu não acho o Godoy o maior, acho o melhor. O melhor. Porque pode ser que tenha outro. O maior no sentido de o melhor. De qualidade. De repente tem um mais alto do que ele, mas não tão bom quanto ele. Tudo bem, Godoy? Tudo bem, Ander. O maior é o Cláudio Vinícius Cerdeira. Ele mede quanto, Cerdeira? O Cerdeira tá com 1,80m e pouco. O saudoso Mário Viana. Satisfação poder bater papo com vocês aí agora. Parece que o Henrique Guilherme tá ligadão, hein? Muito. É mesmo? Você imagina. De férias, né, Godoy? Você sabe como é que é? Pessoal das férias, Godoy. Relaxa. Existe aquele clima de descontração, de alegria, sabe como é que é? Entendeu? Agora, sangue de qualidade tem o Carmona, é sangue quarto de milha. Então tá bom. Godoy, por favor, gostaria que você exteriorizasse também, né, a sua manifestação aqui no microfone da Rádio Record. Nós que vamos agora, em 2010, fazer esse trabalho conjunto com a Rádio Record de São Paulo, né, essa grande audiência no Brasil inteiro. E eu fico realmente orgulhoso de poder contar com você, Godoy. Eu também fico muito satisfeito, principalmente por poder agora ter um contato mais direto e mais frequente com o Paulo Roberto Martins e com o Juarez Soares, né? São dois profissionais da imprensa que analisaram muito o meu trabalho como árbitro, e depois eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco só com o Juarez, um mito do rádio brasileiro, mas um pouco mais próximo e mais diário com o Paulo Roberto Martins. Então, a minha admiração por esses profissionais e também a possibilidade de aprender sempre um pouco mais, porque o rádio, a pessoa que é muito boa na comunicação, no rádio principalmente, tem muita facilidade para vencer na televisão. Eu estarei aí trabalhando com profissionais que eu gosto, independentemente da competência e da qualidade, mas ainda mais que eu gosto pessoalmente dessas pessoas, e isso facilita o trabalho da gente, facilita o dia a dia no cotidiano, e os demais profissionais que eu já convivo na Transamérica. Grande abraço para você, Godoy. Obrigado pela participação, hein, Godoy? Valeu. Sucesso para todos nós aí. Para todos nós, Godoy. Oscar Roberto Godoy, que vai comentar a arbitragem aqui conosco na Rádio Record de São Paulo, a 1000 pelo Brasil, 20h41 em São Paulo. Futebol na Record, o 10 do rádio, Éder Luiz. Oswaldo Maciel. Em 1986, você teve uma passagem maravilhosa aqui pela Rádio Record, Copa do Mundo, você liderou, foram grandes índices, e agora você vai voltar a ocupar esse microfone tão importante da Rádio Record de São Paulo, Maciel. É isso aí, Éder, amigos da Rádio Record em todo o Brasil. A alegria é muito grande de estar retornando à Rádio Record. Foi aqui que nós iniciamos uma nova carreira dentro do rádio. Eu, na época, já estava há mais de 5, 7 anos na Rádio Globo, com o Osmar, e em 1985 nós tivemos, graças a Deus, o privilégio de introduzir futebol de volta à Rádio Record, que tinha parado naquela época há 17 anos. Parou com o saudoso Geraldo José de Almeida, que foi o último comandante e locutor da Record naquela época, e fazia 17 anos que a Record não fazia futebol. E nós tivemos esse privilégio, na época, de montar uma equipe, uma grande equipe. Isso foi em 1985, tanto que em 86, como você disse, graças a Deus, e reconhecidamente, inclusive lá na Rádio Globo, nos arquivos, recentemente, diretor da Rádio Globo mostrou lá o arquivo, que está arquivado. É bem organizado, que em 1986
nós da Rádio Record ganhamos a Copa do Mundo, a audiência da Copa do Mundo em 1986. Então é uma alegria muito grande retornar à Record, que é uma emissora que tem um canal internacional exclusivo. Isso quer dizer o seguinte, que ela vai para o mundo afora, além evidentemente do Brasil. Recentemente agora eu estive viajando em Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Dourados, lá com o tio Lauro de Luca, o tio Laurinho e a rapaziada toda lá de Dourados, e lá a Rádio Record é uma coisa extraordinária, a forma como ela entra. Imagina você, mais de 1.200 quilômetros aqui de São Paulo, então é uma coisa realmente formidável. Isso aí nós temos a total consciência, né, da responsabilidade e de tudo aquilo que nós vamos ter pela frente aqui agora, novamente nessa equipe, né, da Rádio Record com a Rádio Transamérica e fazendo aí o futebol nota 10 do Rádio do Brasil. E é uma alegria grande reencontrar Paulo Roberto Martins, uma figura extraordinária, além do grande profissional, grande comentarista, caráter, grande amigo, com quem tivemos a oportunidade de trabalhar na Rádio Globo durante muito tempo. Juarez Soares, de quem eu sou fã desde quando eu era menininho. Pô, aí ele quer derrubar, hein, Juarez? Não, tá de brincadeira. Eu vou te contar elogio. Pô, você foi bem até agora, mas aí mas é sério, eu vou contar. Você tava indo bem. Eu vou contar uma história que eu acho que o Juarez vai se lembrar. Ele queria atacar o Carmona. Estavam realmente juntos Juarez Soares e Roberto Carmona. Numa transmissão, e nessa época eu estava iniciando a minha carreira, menininho, lá em Guaratinguetá. Menos, Marcelo. Na Rádio Piratininga de Guaratinguetá. Não era assim, hein? E como sempre eu acompanhava todas as transmissões, né? E aí Pedro Luiz, saudoso Pedro Luiz, transmitindo um jogo, me parece, Corinthians e Santos, no Pacaembu. E aí, intervalo do jogo, ele anunciou: termina o primeiro tempo, os repórteres Nacional, Roberto Carmona e Juarez Soares. Aí o Juarez acho que deu um pique lá, saiu correndo, né? E deu uma atropelada. O Pedro falou assim: calma, Juarez, não precisa correr tanto. Aí o Juarez respondeu: meu chefe, é que meu contrato tá vencendo, eu preciso renovar o contrato, pô. Aí ele falou: não, Juarez, já tá renovado. Juarez, fica tranquilo, Juarez já não é tá fraco renovado. não, hein? Porque atropelar o Carmona não é fácil, hein? Não é principalmente fácil. na linha final, hein? Então, Tá não, mas isso é sério, foi uma coisa que marcou, né? Eu como ouvinte de rádio e um principiante, né? No rádio esportivo e fã do Juarez Soares, com quem também eu já tive o privilégio de trabalhar, né? Lá na Rádio Globo, e que também é uma figura extraordinária, um profissional que dispensa todo e qualquer comentário. O Eduardo Savoia, também trabalhamos juntos e agora novamente na Transamérica, agora aqui na Record. O Rogério Andrade, a direção artística aqui da Record, ele também foi responsável daquela equipe de 86 que ganhou a Copa do Mundo da Record, Copa do Mundo do México. Naquela época nós trabalhamos juntos. Eduardo Menezes, que também já tivemos o prazer de trabalhar na Rádio Globo, está aqui. E a gente vai reencontrando os amigos e vivendo novos momentos assim de, eu diria, desafio, será? Eu não sei, talvez, mas eu sou um cara que eu sempre gostei. E o Paulo sabe disso, e as pessoas que me conhecem sabem. Eu acho que não tem ninguém que gosta mais de desafios no rádio do que eu. Eu não sei se é pela paixão que eu tenho pelo rádio. Esse momento de renovação, o amor que eu tenho pelo rádio. Eu acho que isso na vida da gente. Você o importante é você se renovar o tempo todo, né? O que o Juarez estava dizendo aqui, eu acho importante você conseguir injetar aquela alegria de viver, de produzir, de trabalhar. A cada dia de vida que você tem, né? Você ter a oportunidade de fazer coisas novas, isso é muito legal, né? É muito Marcelo? bom. E você, Éder Luiz, que eu já acompanhava, né? Evidentemente, você bem mais novo que eu, não tanto, mas um pouco mais novo. Quem te acompanhava era eu, eu lá sei, no você interior. me acompanhava antes, mas depois eu passei a te acompanhar e te admirar, e eu não sabia direito da sua competência, da sua capacidade, e que eu vim conhecer depois, e eu falo isso para todo mundo, e estou falando aqui para todo o Brasil ouvir. Paulo Roberto Martins já sabe que eu comentei sobre isso, o profissional que você é, a capacidade que você tem de comandar uma equipe, de manter uma equipe. Eu conheci nos últimos tempos aí 2 com essa capacidade e com essa condição. Um foi Osmar Santos, que todos conhecem, você também conhece, tem um ícone, e né? outro Éder Maravilhoso. Luiz. É mais ou menos do mesmo estilo, né? A mesma forma, entendeu? Amigo, um cara bacana, um cara competente, capaz e humilde. Entendeu? Éder Luiz, nosso comandante,
é de uma humildade que é uma coisa incrível. Chega, Marcelo, eu vi duas estourar pessoas aqui, assim, calma. não, e é sério, eu vi duas pessoas, tanto que eu estou falando de outro, Osmar Santos é outro, que também é um cara que sempre teve uma humildade muito grande, então eu fico muito feliz, foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida, há 4 anos atrás, dia 5 de dezembro agora, fez 4 anos que eu trabalho com a equipe Nota 10 do rádio, do Éder Luiz, e agora aqui junto com a Record, nós vamos tocar essa bola aqui de peito aberto, coração cheio de amor para dar e quebrando tudo. Agora, Marcelo, deixa eu fazer uma pergunta para o Marcelo. O que ocorreu que você falou agora que era de Guaratinguetá e que ouviu o Juarez lá quando era pequenininho e tal. O Eduardo Menezes hoje à tarde me fez uma pergunta que eu não soube responder. Sim. Você nasceu em Marília, em Tupã, Oswaldo Cruz ou Guaratinguetá? Então é o seguinte, eu nasci em Marília. Eu não sei. Vamos lá, porque agora é o seguinte, o Brasil inteiro está ouvindo. Então, acho que foi isso. Não, vamos explicar direitinho, que é o seguinte, explica. Eu nasci em Marília. Esse é o primeiro capítulo. Sim, iniciei, olha só, iniciei a minha carreira no rádio. E vocês vê se vocês parem aí que o pessoal está todo escutando lá em Marília, em Tupã. Aí eu iniciei a minha carreira no rádio aos 14 anos de idade, na Rádio Piratininga de Tupã. É uma cidade a 75 quilômetros de Marília, simpática Tupã, da qual eu sou cidadão tupaense, através de um título que me foi otorgado pela Câmara Municipal de Tupã. Então eu nasci em Marília, comecei a minha carreira em Tupã, e quando trabalhando em Marília, fui contratado pela Rádio Piratininga de Guaratinguetá, com meu amigo José Ananias Neto, que hoje é o dono da Rádio Tupã, que me levou para lá, ele era gerente, na época era da Rede Piratininga, eu fui para lá para transmitir futebol, fui muito feliz, fiz muitos amigos e tive uma passagem assim muito gostosa lá em Guaratinguetá, uma cidade pela qual eu tenho um carinho muito grande e tenho saudade de Guaratinguetá. E Oswaldo Cruz? Oswaldo Cruz e Osmar. Aí a confusão que se faz é que o Osmar Santos nasceu em Oswaldo Cruz e aí foi para Marília, né, ele iniciou na rádio de Oswaldo Cruz. A história do Osmar Santos e minha, para quem não sabe, e as pessoas que estão ouvindo a Rádio Record nesse momento, é o seguinte: a gente tinha mais ou menos assim, nós temos 6 meses de diferença de idade. Então era assim, tipo 15, 16 anos, eu na Rádio Piratininga de Tupã e o Osmar na Rádio Clube de Oswaldo Cruz. Então tinha aqueles clássicos regionais que pegava fogo, que era Tupã Futebol Clube e Oswaldo Cruz. E a gente se encontrava nas cabines, transmitindo ele por Oswaldo Cruz, eu por Tupã. E alguns anos depois, poucos anos, 3, 4 anos, nos encontramos em Marília, onde trabalhamos junto, trabalhamos contra, um numa rádio, outro na outra, mas sempre mantendo uma amizade muito grande, uma amizade de irmão, que o Osmar é o meu amigo de fé, meu irmão camarada sempre. Então é aí que surgiu nessa nossa amizade. Então quando o Osmar veio para São Paulo, se tornou famoso, um dos maiores locutores esportivos de todos os tempos, do rádio brasileiro, nós já éramos amigos, né? Eu vim logo depois e essa amizade continua, perdura e vai continuar para sempre. Ainda agora mesmo estava comentando com o Éder que eu recebi hoje de manhã uma ligação do Osmar Santos. Te parabenizando, né? Parabenizando pela Record. Record, parabéns, boa, feliz ano novo. Ainda até brinquei, falei, você tá onde, Osmar? Estou aqui na Globo. Falei, vamos pra Record, Osmar? Ele riu, né? Falou, boa. Entendeu? Então a gente mantém essa amizade. Pô, muito bacana isso, né? E essa espontaneidade, esse bate-papo que você vai ter aqui diariamente a partir das 8 horas da noite, né? Com o rodízio dos melhores comentaristas do rádio brasileiro, debatendo, falando de futebol. Além desses profissionais que nós já apresentamos, tem ainda o nosso querido Márcio Antônio Bernardes. Márcio Bernardes, que está em Ribeirão Preto, né? Deve estar acompanhando o programa lá. Evidente. Ou no Tortugas. Também, né? São os 2 pontos mais frequentados por ele. Ou em Dubai, brother. Também. Ele gosta muito. Você sabe que o Márcio ele se desloca com muita facilidade pelo mundo todo, né? E, além disso, o nosso brilhante Antônio Edson, né? Tentei localizar o Tunicão. O grande narrador, Antônio Edson, e vai estar aqui com você também na Rádio Record de São Paulo. E toda a equipe de repórteres que vai estar conosco. Enfim, você já sentiu o clima do que será a cobertura esportiva da Rádio Record nesse ano de 2010 e nos próximos anos. São 20 horas e 52 minutos em São Paulo. Debate Bola. Apresentação Éder Luiz, o 10 do rádio.